E olha, agora chegou aquela hora tão esperada aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, é a hora do quadro Meu INSS, com o nosso querido Henrique, nosso Paulo Henrique, Paulo Henrique que está conosco aqui, o Paulo Henrique Pontes, e já está no ar. Muito bem, Paulo Henrique Pontes está conosco aqui, ele que é educador previdenciário, servidor também da INSS, e ele está conosco aqui exatamente para falar sobre um assunto muito importante que cria muitas dúvidas, inclusive para muitas pessoas, é o seguro defeso. É isso que nós vamos saber, detalhes com ele aqui, depois das perguntas dos nossos telespectadores. Meu querido Paulo Henrique, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Estivemos hoje no nosso Pajuçara na Hora e agora aqui na TV Pajuçara, no nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde. Tudo bem, Wilson? Tudo Quanto bem. tempo, né? Quanto tempo, né? Mas vamos falar um pouquinho, Paulo, do seguro defeso. O seguro defeso que é utilizado mais para os pescadores, marisqueiras. Explicar um pouquinho sobre isso e como é que funciona o seguro defeso. Pois não, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso, seguro defeso é pago em até 5 parcelas de salário mínimo ou quando durar o período de defeso. O que é o período de defeso, para quem não sabe? É o período em que o pescador, o marisqueiro, não pode extrair o seu sustento ali do meio ambiente, seja do mar, do rio, da lagoa. Então não pode pescar, não pode catar o sururu, o maçunim, enfim. É o período em que essa pesca fica proibida por lei, certo? Então, os pescadores que possuem registro geral de pesca, emitido há no mínimo 1 ano, que não exercem nenhum tipo de atividade remunerada, que trabalharam com essa atividade de pesqueira, seja ela de pesca de camarão, de peixe, de maçunim, de sururu, nos 12 meses anteriores ao início do defeso e, como eu disse, não tenha renda, não exerça nenhum tipo de atividade remunerada. Eles podem até ter, inclusive, recebido o salário maternidade, as mulheres, não há nenhum problema. Podem receber pensão por morte no valor de salário mínimo, também não prejudica o direito ao defeso. E, via de regra, os pescadores eles procuram as colônias representantes e essas colônias é que fazem o requerimento do seguro defeso junto ao INSS, Wilson. Perfeito, muito bem. Então, todos os pescadores ou eles precisam estar realmente conveniados às colônias, ou Paulo? Não é obrigado eles estarem conveniados a uma colônia de pescadores, certo? Mas é obrigado que eles tenham o registro geral de pesca, certo? Que eles tenham pago, no mínimo, uma contribuição sobre a comercialização desse pescado que ele faz nos últimos 12 meses. Então, é preciso ter, no mínimo, um pagamento de uma contribuição no código 2704. E, como eu falei, não é obrigado a ser sindicalizado. O pescador que não pertence a nenhuma colônia, ele pode fazer o requerimento do seguro defeso, desde que preencha os requisitos que eu falei aqui, pelo 135, ligando 135, fazendo o requerimento pelo meu INSS. Mas a grande maioria deles aqui em Alagoas, a grande maioria é sim representado pela colônia e já através desse acordo de cooperação técnica que o INSS fez com a Confederação dos Pescadores no Brasil, essas colônias representam esses pescadores. Muito bem, Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então a primeira pergunta dos nossos telespectadores que querem fazer aí, tirar dúvidas, dirimir suas dúvidas com o Paulo Henrique Pontes, que é educador previdenciário e também servidor do INSS. Olha, o José Elias, ele faz uma pergunta, Paulo, o seguinte, se eu já tiver algum benefício, posso pedir o seguro defeso? Sim, como eu falei, há possibilidade, desde que esse benefício seja ou auxílio acidente, ou pensão por morte, ou salário maternidade. Então, se houver qualquer outro benefício, aposentadoria, auxílio reclusão, aí já não vai poder acumular com o seguro defeso. O seguro defeso não pode ser acumulado, claro, com o seguro desemprego do trabalhador normal. Porque o seguro defeso, se a gente for observar, ele é o seguro desemprego do pescador. Isso, verdade. Vamos então para a segunda pergunta aqui dos nossos telespectadores no telão. Quem é que faz a pergunta é o Cláudio Silva. Ele fala, Paulo, eu arrumei um emprego com a carteira assinada esse ano, mas continuo pescando para complementar o dinheiro do mês. Ainda posso pedir o seguro defeso?
Olha, poder pedir ele pode, porque todo mundo pode pedir. Agora, se vai ser concedido, aí é outra história. E esse fato que ele nos relata, deu um trava-língua aqui, esse fato que ele está relatando é sim um impeditivo para ele ter o benefício do seguro-defeso aprovado, porque ele já exerce uma atividade remunerada e, como eu falei, o pescador não pode ter exercido nos últimos 12 meses anteriores ao início do defeso, que começou agora em novembro, certo? O defeso da Piracema, ele não vai ter direito, infelizmente. Mas ele pode fazer o requerimento e ter essa resposta formalizada pelo INSS. O valor do seguro-defeso é sempre um salário mínimo, é isso? Sempre um salário mínimo. Se o pescador, por exemplo, estiver constatando que ele ganha mais um pouquinho, ele não tem diferença, vai ser sempre salário mínimo? Sempre um salário mínimo. Sempre um salário mínimo. É porque o seguro-defeso, ele não precisa de contribuição do pescador. Na verdade, essa contribuição que ele faz, que eu falei do Código 2704, é uma contribuição patronal sobre a comercialização da produção que ele vende, da produção de pescado, e não por ele estar exercendo a atividade pesqueira. Muito bem, perfeito. Vamos então à terceira e última pergunta de hoje aqui no nosso telão, dos nossos telespectadores, o Kleber Lima. Paulo, posso solicitar o seguro-defeso pelo telefone? Sim, sim. Reforçando o que eu falei anteriormente, quem não pertence a nenhuma colônia de pescadores não vai ter o acesso ao seguro-defeso prejudicado. Ele vai poder fazer o requerimento ligando na Central 135 ou entrando no aplicativo Meu INSS ou ainda no site meu.inss.gov.br. Então, está aí a facilidade, né? Comodidade também. Agora, para a gente finalizar a sua participação, Paulo, hoje, aqui no Meu INSS, nosso quadro Meu INSS, no Fenômeno Fica Alerta, nós recebemos uma pergunta da dona Enaura Raimundo de Barros, lá do bairro da Pajuçara, sobre um outro assunto, e é um assunto muito importante. Ela colocou assim: Wilson, circula na internet um comentário sobre o 14º salário. Eu gostaria de saber se isso é verdade. E nós estamos recebendo muitas pessoas, inclusive recebemos no rádio também, muita gente querendo saber. O 14º salário está valendo? Eu posso receber? Eu posso requerer? Como é que funciona isso, Paulo? Olha, até o fechamento desta edição, né, a gente não tem nenhuma confirmação a respeito do 14º salário. E eu acredito que essa seria a notícia, a pauta do dia, né? Todos os jornais estariam anunciando, inclusive vocês aqui da TV Pajuçara. Mas até o momento não há confirmação de que o 14º salário foi aprovado. Como eu sempre falo nas minhas participações, essa é uma sugestão legislativa em que o Congresso Nacional, lá os nossos deputados federais, senadores, estão discutindo ainda se vão aprovar, se há possibilidade de aprovação dessa medida que vai criar o 14º salário, mas a gente não tem como informar se isso vai ser aprovado ou não, porque depende de vários fatores que, infelizmente, não são de governança do INSS e seria muito arriscado a gente fazer qualquer tipo de previsão aqui. Perfeito, Paulo. É só para avisar para as pessoas que isso é apenas um projeto de lei que está circulando ainda, mas é como o Paulo disse, é preciso realmente que nessa discussão toda entre os deputados e senadores se mostre de onde poderá ser retirado esse valor para pagar o 14º salário. E essa é a grande discussão. Por isso que eu acho que até esse final de ano nós não teremos essa boa notícia que está circulando por aí. Existe a possibilidade, mas não há nada confirmado, né? Perfeito. Para ser 14º salário, o interessante seria que saísse algum resultado até o final do ano, né? Senão já seria um 12º do ano que vem. Então a gente espera que esse ano saia essa resposta. Afinal, vai ser ou não aprovado? Como o Wilson bem colocou, toda lei que ela vai criar despesas extraordinárias no orçamento do governo, ela precisa dizer de onde vai sair o recurso. É como na nossa casa. Se determinado mês, a gente quer comer um negocinho melhor, a gente tem que dizer, olha, esse mês entrou alguma grana extra para a gente comer melhor, né? Porque se não tiver, a gente não vai
comprar aquele negocinho melhor para comer. Da mesma forma, é o orçamento do governo. Está se discutindo de onde vai sair esse dinheiro, se vai sair esse dinheiro para botar na conta dos aposentados e pensionistas. Mas estamos torcendo que seja realmente o mais rápido possível e que se até o finalzinho de dezembro seja um presente para os nossos guerreiros aposentados que precisam, que foram tão espremidos, né? E precisam e muito. Presente de Papai Noel. Se Deus quiser. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, sempre muito simpático e trazendo aí, dirimindo as dúvidas de todos os nossos telespectadores e segurados do INSS. Até a próxima terça-feira, aqui com o nosso Fenômeno Fica Alerta. Gratidão, meu amigo. Um abraço a todos. Até semana que vem. Se Deus quiser. Boa tarde, meu querido Paulo Henrique Pontes, tá? O Paulo Henrique Pontes é educador previdenciário e também servidor do INSS, trazendo sempre essas informações importantes para dirimir as dúvidas de várias pessoas.